Pois então, eu sempre quis entender sobre a resistência que muitos brasileiros têm com o cinema do seu país de origem. Claro que existem casos e casos que podemos apontar que não precisam ser obras tão famosas. Feliz Natal do Selton Mello, Noite de Sexta, Manhã de Sábado de Kleber Mendonça Filho, Dona Flor e seus dois maridos de Bruno Barreto, Mãe Só Uma de Ana Mui Laerte, Cidade Pássaro de Matias Mariani, sem precisar citar as mesmas coisas de sempre que todo mundo já tá careca de saber e de assistir também. Pelo nosso cinema ter passado por tantas regressões por conta do nosso próprio público, vemos que o brasileiro encontra defeitos nos filmes que são produzidos e criados por aqui não por serem próximos das produções grandiosas dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Argentina ou em demais outros países que ainda com todas as suas limitações conseguem se demonstrar relevantes no meio cinematográfico. E por conta disso, nosso país consegue com muita dificuldade encontrar visibilidade fora de casa e sem muito apoio de onde se espera que é de nós mesmos. E sim, obviamente que entendemos que temos filmes e filmes, diretores e diretores, produções e produções. Mas não vamos buscar colocar a culpa apenas no público, pois sabemos que, além deles, a falta de incentivo fiscal e apoio é muito predominante nesse meio. Bem por conta que se buscam apenas dar visibilidade para aquilo que eles acham que pode ser um tiro certo e em alguns casos acabam até funcionando, mas nem sempre com o retorno esperado. Viver de arte em geral no nosso país como um todo é um desafio para poucos. Maior ainda quando você estiver tentando algo praticamente que sozinho ou de forma independente. E isso de uma maneira generalista de se dizer, pois cinema, música e escrita não são tão valorizados por aqui. A não ser que seja alguém de fora mesmo e com algo que já tenha estourado lá fora. Um dos maiores exemplos que temos é o Paulo Coelho, escritor brasileiro que hoje mora na Suíça e é famoso por inúmeras obras e dentre elas a sua mais famosa que é a que lhe apresentou ao mundo, O Alquimista. Porém chegamos em um patamar do qual não viemos apenas abordar um assunto que é debatido todos os anos, mas sim da luta por um legado mais do que merecido e que vem sendo reconhecido pelo mundo todo, de alguém que veio para provar que não só está à altura de sua mãe como atriz e que vai vingar um Oscar que já era dela e lhe foi tirado covardemente por um filme que, mesmo que ainda seja bom, não se compara ao trabalho que Fernanda Montenegro havia entregado em Central do Brasil. Mas antes de menos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para apoiar esse escritor solitário, pois é de graça, você não vai ser taxado por isso, ninguém vai te perseguir e além do mais você vai estar me dando um apoio enorme aqui no canal para conseguir crescer de forma orgânica e independente. E claro, também me siga nos meus perfis do Instagram. Link aí no bolso! Antes de entrarmos nas minhas percepções e comentários sobre o filme, eu quero deixar aqui na descrição para vocês algumas das obras literárias de Marcelo Rubens Paiva, que é o autor do livro que deu origem ao longa e que sim, essa história é baseada em fatos reais. Comprando esses livros por esses links, vocês estarão colaborando com o crescimento do canal de forma indireta, onde eu recebo uma parte da comissão das compras. Aliás, voltando a falar do filme, não teremos zona de spoiler bem por conta de se tratar sobre um tema de história real do nosso país e por abordar temas e assuntos que já são de nosso conhecimento, certo? Sendo assim, vamos lá. A trama retrata a história autobiográfica de Marcelo Rubens Paiva com um enfoque na vida de sua mãe, Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, que era uma advogada que acabou se tornando ativista política na sequência de sua prisão e consequentemente desaparecimento de seu marido, em razão da qual também foi presa com uma de suas filhas, Eliane Paiva, interpretado pela atriz Luísa Kowalski. A adaptação autobiográfica homônima do autor se concentra no Rio de Janeiro em janeiro de 71, para onde o ex-deputado federal Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello, voltou a residir no Brasil alguns meses antes com sua esposa e seus 5 filhos depois do seu autoexílio em 64, devido à cassação do seu mandato pelo Ato Institucional número 1, bem por conta de sua participação da CPI do IPES-IBAD em 62. Apesar de voltar a exercer a função de engenheiro e a cuidar de seus negócios sem deixar de lado seus momentos ao lado de sua família e seus amigos, Rubens, por continuar prestando suporte aos exilados e sem comentar praticamente nada de suas atividades políticas com sua esposa e seus filhos, teve sua casa invadida,
ocupada e revistada por 6 homens que, na verdade dos fatos, declararam pertencer à Força Aérea Brasileira, sendo logo em seguida levado e preso para nunca mais voltar. E um dia depois, ao passar a ter a vida pessoal sua e de seus filhos devassada por membros das Forças Armadas, Eunice é levada presa com uma de suas 4 filhas, onde após o seu retorno da prisão, Eunice tem a sua vida modificada para sempre, tendo que tomar conta sozinha dos filhos e buscar meios de se reestruturar após todo o acontecimento. O engenheiro e deputado federal Rubens Paiva fez um discurso considerado histórico na Rádio Nacional em 1º de abril de 64, incitando a população a resistir pacificamente ao golpe militar que se instaurava no país no dia anterior filiado ao PTB. Era um defensor das reformas das bases sugeridas pelo presidente João Goulart, quem foi deposto pelo golpe. Poucos dias depois, seu mandato foi cassado e o ex-deputado teve que se exilar no exterior. Paiva já havia retornado ao Brasil alguns anos antes, quando em 20 de janeiro de 71, 6 agentes armados com metralhadoras invadiram sua casa no Rio e o levaram preso. O engenheiro saiu de casa dirigindo seu próprio carro e nunca mais seria visto pela família. Conduzido ao DOI Code, na Tijuca, foi torturado e morto. Tinha apenas 41 anos e 5 filhos. Eunice, sua esposa, e a filha Eliana, de apenas 15 anos, também foram detidas. Ela permaneceu 12 dias sem acesso a nenhum tipo de meio de comunicação e a jovem por apenas 24 horas. Hoje, sabe-se que o assassinato de Rubens Paiva teve menos a ver com sua postura antiditadura do que com a sua atuação como deputado. Ele integrou a comissão parlamentar de inquérito que investigou o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, conhecido como IBAD, a organização patrocinada pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos que financiou políticos e jornalistas envolvidos na campanha contra João Goulart. Durante muitos anos, as autoridades militares sustentaram uma farsa para justificar o sumiço do ex-deputado. Alegaram que ele estava sendo conduzido por agentes de carro quando teria sido sequestrado por guerrilheiros da esquerda. Apenas em fevereiro de 96, 25 anos depois após a sua prisão, Eunice Paiva conseguiu a certidão de óbito do marido. Por mais mórbido que isso pareça, foi sim um motivo de comemoração, pois desse modo saberiam que agora Rubens Paiva teria o seu descanso merecido e sua memória respeitada e lembrada por alguém que não foi apenas parte importante de um período histórico do nosso país, mas também foi alguém que estava do nosso lado em um momento difícil pelo qual nosso país passou e quase se repetiu novamente em 2024. Entrar nesse tipo de assunto é quase como entrar em uma zona cinzenta, pois mesmo se tendo registros, provas e informações sobre tudo e os demais fatos que o nosso país passou, ainda há quem diga que naquele tempo é que era bom, ou que nosso país precisa passar por uma nova ditadura para voltar a ser melhor. Mas o que era melhor afinal? A censura? A perseguição, a conspiração contra a própria população que foi vítima de um medo que as próprias Forças Armadas, junto de representantes políticos de sua época, criaram por conta de um partido político que era e é temido até os dias de hoje por não saberem entender as diferenças da esquerda para a direita e acharem que o melhor meio de se aplicar isso seria através da força? A maior arma para se lutar contra a desinformação e que fortalece esse combate é apenas a educação. O bem mais precioso e necessário, o método do qual se tem conhecimento, mas ainda assim é alvo de controvérsia e discussão sobre se ter um método correto de se aplicar isso. Em uma entrevista em 89, Paulo Freire resumiu seus princípios dizendo: acredito na participação popular, acredito na transformação do mundo realizada sobretudo por aqueles e aquelas que se encontram desprovidas ou roubados no seu direito de ser. Nos fatos dos quais temos relatado sobre o passado da família Paiva, isso se aplica de uma forma explícita e direta sobre as verdades que aconteceram naquela época e sobre as omissões que os brasileiros sofreram por conta do crescimento desse movimento ditatorial em nosso país. Não só as omissões, mas também as proibições diretas e indiretas à cultura como um todo, que fez com que não existisse meios seguros de poder ser artista em uma época como essa, mas que ainda assim alguns deles buscassem do seu próprio jeito burlar as regras de limitações do que se podia ou não apresentar nas suas letras. Foi quase que como se estivéssemos entrando na realidade de obras como 1984, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, onde a busca incessante por uma realidade utópica e de manipulação inconsciente das pessoas fosse real. É impossível falar desse filme sem lembrar do passado que o nosso país teve, pois até mesmo essa obra é um reflexo do que o Brasil uma vez foi
E mesmo com todas as dificuldades e ideologias distorcidas, ainda existe a oportunidade de conseguir dar a volta por cima e de provar que somos melhores do que aqueles que estão no direito de poder falar por nós. Não nos calaremos perante um governo opressor e por ordens que venham calar as nossas certezas do que se conhecemos sobre o que um dia foi, mas jamais voltará a ser. Nossa vida vale muito mais do que estar nas mãos de políticos que acreditam estar no poder, pois na verdade quem tem o direito sobre eles somos nós. Eles é quem são nossos funcionários e a segurança do nosso país tem a obrigação de estar do nosso lado. Mas e vocês? Gostaram do filme? Concordam com minha opinião? Discordam? Deixem nos comentários o que vocês acharam, falem sobre outros assuntos, o que quiserem, mas sempre com educação. Lembrando que deixarei alguns links de livros sobre os assuntos aqui tratados para vocês estarem adquirindo e dessa forma também podendo me ajudar indiretamente. Antes de irem, também tem 3 vídeos para vocês aqui, tá bom? Curtam, se inscrevam, compartilhem com seus amigos e demais. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Vejo vocês na próxima. Beijo dela, abraço fera e tchau. Não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum.